Gostaria de me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca. Eu cuido de nossas comunidades aqui da Coru, principalmente aí da nossa comunidade hoje, né, falando a Papo de Gente, que já conta com mais de 2.600 líderes de RH, né? Hoje justamente é uma pauta da nossa comunidade Papo de Gente. Temos outras comunidades aí, comunidade de growth, comunidade de liderança feminina, comunidade de diversidade e inclusão. Quem quiser saber mais sobre elas, pode me chamar no privado que a gente bate um papo, tá bom? Antes da gente iniciar o nosso papo, eu quero apresentar rapidamente aqui a Coru, para quem não conhece, tá? Nós aceleramos, né, carreiras e negócios com soluções, né, totalmente customizadas aí para os nossos clientes. E quais são as nossas torres principais aí de atuação? Tá? Atualmente nós temos a torre de tecnologia, onde trabalhamos aí com engenharia de software mobile, engenharia e ciência e análise de dados, produtos digitais, tanto B2C quanto B2B, torre de growth com vendas B2B e B2C, Customer Success, Customer Experience Marketing, e pessoas e performance com RH, formação de liderança, diversidade e inclusão e também soft skills. Muito bem, passando das nossas torres aqui, nós já impactamos aí mais de 34.000 pessoas e mais de 300 empresas com as nossas soluções, tá? Então, na Torre de Growth já atendemos Desktop, Cogna, ACT, Hunter Douglas, pessoas e performance, já passamos por Alpargatas, Eletromídia, tecnologia, né? Nós já atendemos e continuamos a atender aí Grupo Boticário, Ambev, Suzano, tá? E quem são nossos fundadores? O Dani está super ativo na nossa comunidade, Papo de Gente, ele já trabalhou na Falcone, na Ambev, hoje ele é nosso CEO, né? Quem encabeça a nossa torre de growth é a Raíssa Florence, ela já atuou na Starts, também na Contabilizei. Quem encabeça hoje nossa torre de operações é a Priscila Costa, ela já atuou também na Ambev, na Movida e na Doutor Consulta. Bom, dito isso, pessoal, para quem ainda não faz parte da comunidade Papo de Gente, a comunidade de líderes de RH, ali tem benchmarking, tem vários outros canais por interesse, dicas de fornecedores, vagas. Então, ali, justamente que a gente consegue trazer essas discussões, esses bate-papos mensais também. Então, eu vou deixar o QR Code aí na tela para quem não faz parte. A Dil vai me ajudar e colocar o link no nosso chat para quem quiser se inscrever para a comunidade, tá bom? E pode divulgar também para algum colega de RH, fazer a inscrição e participar da nossa comunidade de RH. Antes da gente entrar no nosso tema de hoje, eu quero dizer que a nova turma, né, do nosso programa de aceleração de RH está aberta, então as inscrições estão abertas, tá? O programa inicia no dia 25 de julho, tá bom? E tem um super descontão aí para quem faz parte da Papo de Gente, tem um cupom, é só fazer a inscrição e colocar o cupomzinho lá. É justamente esse tema que a gente está tratando hoje, né, sobre saúde mental, também vamos tratar no nosso programa de aceleração de RHs. Então, se alguém tiver interesse, pode me chamar no privado, ou levantar a mão aqui, depois eu chamo, ou também já pode fazer inscrição no QR Code e também pelo link que a Jill está deixando aí no chat para vocês, tá bom? Então, bora para o nosso tema de hoje. Eu quero agradecer imensamente, né, a presença do pessoal do painel de hoje, Andréa Krug, muito obrigado, Andréa, por ser essa parceiraça nossa aí da Papo de Gente e da Coru. Carolina, muito obrigado pela presença, Guilherme, Rayane e a Vivi. Pessoal, eu vou pedir que vocês se apresentem e aí a gente já pode entrar no nosso tema de hoje. Começa pelos mais velhos? Vou eu. Bora! Eu sou a Andréia Krug, né? Eu sou fãzoca aí do pessoal da Coru, né? Eu amo eles. Eu sou uma carioca que mora aqui em São Paulo, já tem mais de 2 anos, psicóloga de formação, executiva de RH por decisão e paixão, durante mais de 30 anos, inclusive sendo ex-Ambev também. Na realidade, eu fui Brahma e depois eu fui Ambev, né? Porque eu sou vintage, né, gente? Estou fazendo 60 anos daqui a 2 semanas, né? Enfim, né? Uma apaixonada também por tecnologia. Desde 2017, eu recebi um convite para ser embaixadora na época de Watson, aqui no Brasil, que foi uma das primeiras IAs.
e junto aí com a Carolina, com o Guilherme, com outras pessoas, num grupo multidisciplinar, a gente tenta embarcar as questões de recursos humanos justamente dentro de soluções dessa natureza, né? Entendendo, né, que o papel de RH ainda pode ter uma grande evolução nas empresas, ser efetivamente mais parceiro de negócio, mais estratégico. Essa é a missão pessoal que eu tenho. E fazendo um jabazinho, mais recentemente, autora, lancei meu livro em dezembro agora, e muito orgulhosa do que eu estou conseguindo fazer, né? Que eu cismei que eu ia curar a dor da alma do líder, porque ser líder dói, e parece que está adiantando aí, tem gente gostando. Então, essa sou eu. Maravilha, Krug, obrigado, viu? Bora aqui na tela, eu vou para Carol, depois a gente passa para o Guilherme, Rai e depois a Vivi. Eu sou Carolina Giacchini, todo mundo me conhece como Carol, Prof. Carol. Eu sou consultora na área de saúde mental. A minha base de formação é a farmácia, né? E hoje conduzo a minha linha de trabalho com a neurociência, comportamento e afetiva e também mindfulness, né? A minha grande paixão é ensinar, é o como fazer, né? A gente sabe, isso é muito bacana porque eu vivi isso muito na prática, eu vivi comigo mesmo, né? Eu sou aquela pessoa que veio do ambiente corporativo e falou: não, deixa eu voltar para lá, mas agora como incentivadora, mostrando como se deve fazer e o que se deve fazer, né? Os caminhos para percorrer, para conseguir chegar nesse processo de saúde mental, né? De uma forma mais assertiva. A gente sabe que é uma utopia a gente pensar que vai curar tudo, né? Mas o ponto focal é para lá que a gente está indo, né? E aí me cruzei com a Andrea, com o Guilherme, também com o restante dessa equipe maravilhosa, multidisciplinar, que está indo para lá também, né? Então, minha forte atuação dentro da nossa empresa é justamente essa, é mostrar o como as empresas precisam fazer isso lá na prática, né? Então, esse é um pouquinho da Carol. Boa, obrigado, Carol. Bora lá, Guilherme. Boa tarde, meu nome é Guilherme Krug. Eu, depois de atuar por mais de 20 anos como gestor em departamentos de grandes empresas, eu resolvi que eu estava na hora de ir para um escritório. Então, eu sou sócio do MAPS e da Ishum Advogados. E, recentemente, a gente fundou uma Lawtech, uma startup de direito, que chama Lexical. E, dentro da minha área de atuação, eu pego a parte trabalhista, tanto no preventivo quanto no contencioso, assim como outras áreas comuns da empresa. Estou aqui no que eu puder ajudar. Valeu, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Raiane Florencio, sou advogada há 14 anos, sempre atuei na área trabalhista voltada para empresas. Passei por vários escritórios, gerenciei carteiras com clientes muito grandes, processos de milhões de reais. Gerenciei equipes, então eu fui líder por muitos anos de equipes. E depois de um diagnóstico de burnout, olha só, a gente falando de doença mental, eu decidi seguir a minha carreira autônoma e hoje eu tenho a minha assessoria jurídica própria e tenho como foco prestar uma assistência jurídica descomplicada, né? Porque o direito a gente acaba indo muito para esse juridiquês, palavras muito difíceis. Até hoje a gente vai tratar muito, né? Risco psicossocial, que raios é isso? Então, trazer isso de forma descomplicada, de uma forma humanizada, de uma forma mais próxima do cliente, que ele não se sinta, né, que o advogado é aquela figura enrijecida que vem só trazer normas e regras e uma atuação muito próxima do RH. Como eu sempre trabalhei para empresas, eu sempre atuei de mãos dadas com o RH, que é muito importante, né? As normas elas precisam ser cumpridas ou não, a depender do que a empresa decidir definir, mas isso precisa trazer um impacto positivo para o pessoal, são as pessoas que fazem a empresa acontecer. Então, eu reuni essa bagagem hoje eu coloco em prática com a minha autenticidade aí, essa questão do direito descomplicado e mais humanizado na minha assessoria jurídica. É um prazer estar aqui falando desse assunto com vocês. Boa, Rayane, obrigado, viu? E por último, Vivi, antes da gente entrar na pauta. Olá, obrigada, Muca. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Viviane, mais conhecida como Vivi, né? Assim como a Andrea, também sou psicóloga de formação, né? Mas desde ali do estágio há alguns anos, embora a minha carinha não diga, talvez,
É, eu optei por trabalhar no mundo corporativo, né? E já vi um pouco de tudo, né? Dentro disso. E principalmente, acho que pós-pandemia, a gente percebeu muitas questões de adoecimento, né? E acho que a forma de trabalhar, de como o RH consegue, né? Está conseguindo finalmente dar uma visão disso, porque antes as tratativas eram muito, né? Ah, voltou de licença, demite, né? Então, hoje, assim, a gente começa a discutir sobre isso, e isso é um ponto super importante, né? Vi questões de adoecimento quando eu era criança, né? Minha mãe é uma pessoa bancária, né? Então, vivi dentro de casa a experiência de burnout desde sempre. Então, acho que isso foi um dos pontos que me levou também para a psicologia, né? Então, na minha experiência também na Falcone, eu fui responsável por criar a área de bem-estar, né? Com muito foco ali em saúde mental. Então, acho que isso abriu, assim, um leque de opções, de visões, né? Sobre a temática. E hoje eu estou aqui na Coru, né? Atuando aqui responsável por projetos de liderança, diversidade, inclusão e também saúde mental, né? Então, essa agenda aqui é super importante, e a gente também conectar essa temática com o nosso curso, né, de aceleração de RH, que vai ali além, né, do básico, assim, né? Acho que agora a gente consegue entrar muito mais nas questões de NR1, principalmente que acho que as empresas entram com a primeira dor de se ajustar, né? E como a gente vê uma oportunidade ali de, como RH, de cuidar ali das pessoas e garantir essa saúde da empresa. Maravilha, Vivi, muito obrigado. Então, Krug, bora lá, pode começar aí, pode colocar na tela aí o nosso tema de hoje para a gente começar. Estão vendo a tela, né? Carol, vamos lá. É um pouco disso, vou até fazer um gancho aí com essa última fala da Vivi, né? Como é que o RH enfrenta, né, ou pode pelo menos enfrentar esse desafio de liderar esse cuidado da saúde mental dentro das organizações, né? A NR1 veio para o jogo, ela deu essa chacoalhada, e aí a gente começou meio que uma bateção de cabeça, né? A verdade foi um pouco essa, né? Eu acho que o Muca viveu muito isso, as discussões nos grupos, mas como é que é? Como é que deixa de ser? E isso trouxe assim um calor para a discussão. Quando veio o adiamento, aí veio uma outra estranheza, né? Com todo mundo falando, ufa, que bom, né? Então é um pouco também sobre esse movimento e do papel e responsabilidade de RH que a gente quer conversar hoje aqui, né? Então, eu gostaria que a Carol começasse trazendo alguns dados que, né, todo texto tem contexto. A gente tem que compreender por que que isso é uma pauta. Agora, nos Estados Unidos, lá em Washington, está acontecendo a TD, tirando o IA, saúde mental é o assunto que está sendo mais badalado, né? Então, não é à toa, né? E por quê? Antes de puxar o gancho, né, André, para falar contextualizar a questão da saúde mental, acho que é importante a gente ter clareza que o governo ele deu esse pontapé inicial, acho que o pessoal do jurídico também, depois gostaria de escutar deles, né, se eles compartilham essa visão, mas é muito assim, né, eu não estou dando conta, é uma problemática que está ficando muito grande, né, e eu não estou dando conta sozinho, eu vou dividir a conta, né, com o empresário. Então, hoje a gente já vê que dentro das empresas, dentro do ambiente corporativo, a saúde mental ela já é um custo. Seja na perda de produtividade, seja na multa que vai acontecer ali na frente com o NR1, seja no FAP, seja no FAT, seja no GILRAT, seja de alguma forma, direta ou indiretamente, a empresa já está perdendo quando não olha não tem esse olhar mais cuidadoso com saúde mental dentro dos ambientes corporativos. E trazendo números, a gente se assusta muito, porque o que está sendo feito dentro do ambiente corporativo não está funcionando. Concordam comigo? Não está funcionando. Haja vista a quantidade de afastamentos que acontecem, haja vista a quantidade de pessoas burnoutando, de ansiedade, de depressão aumentando. Então, os transtornos mentais, eles estão aumentando exponencialmente. Então, isso, é muito isso, assim, o que está sendo feito não está resolvendo. E vamos lá, né? Cá entre nós, aqui acho que a gente é todo mundo adulto e tem que falar, né? A verdade seja dita. Janeiro branco e setembro amarelo, legal, gente. Vamos fazer semana CIPAT, tudo certo. Mas só isso resolve? Não resolve, né? Então a gente sabe que saúde mental é assim como cultura, é um processo, é um projeto, é um desenvolver, é um arrolhar que tem que ser acompanhado, né? Então vamos lá, falando de perda de produtividade no mundo, né? Então a OMS já mostra que esses transtornos de ansiedade, esses transtornos de
depressão, todos esses transtornos mentais, eles causam sim uma perda de produtividade muito grande. Já estima-se cerca aí de US$ 1 trilhão, né, de perda de produtividade. E vamos lá, olha para dentro da sua empresa. Um funcionário ansioso, um funcionário mega estressado, à beira de um colapso, de exaustão mental, produz? Não produz. Não precisa nem olhar esse número, ele se reflete dentro da própria empresa. Esse número me chama muito atenção. 91% das indústrias falam que sim, que é legal olhar para a saúde mental, que isso é estratégico, blá, 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 mas só 35% faz. E como é que faz? A gente também tem que olhar para isso, né? Quem está fazendo, como está fazendo, está tendo uma assertividade, né? Então, a gente precisa olhar para isso tudo também. Dentro, né? Vamos falar a nível Brasil, nós somos o país mais ansioso do mundo e o país que mais toma medicação do mundo, né? Nesse sentido, né? Estamos no ranking mundial aí, primeiro lugar disparado, ninguém pega a gente. Vamos pensar um pouquinho, né? Eu sou farmacêutica, eu gosto de puxar essa brasa, porque lembra que eu falei para vocês? Acho que a coisa tem que ser prática, tem que ser o como, né? Quando a gente toma medicação, se resolvesse, a gente não seria o país mais ansioso do mundo, certo? Se somos o país que mais toma medicação e somos o país Campeão mais de ansioso, Rivotril mundial, gente. Olha tem isso. Que alguma coisa que não tá dando certo aí nesse meio do caminho, né? E eu tô falando isso para vocês porque 86% dos brasileiros já estão apresentando algum transtorno, né? Seja de estresse, de depressão, de burnout, enfim, já está apresentando sintomas psicológicos, principalmente na questão da ansiedade, como eu falei para vocês, somos o país mais ansioso do mundo, né? E aí, 59% dos brasileiros já dizem, olha, eu apresento, eu tenho algum transtorno, eu não tô legal, mas o que que faz em relação a isso? Só toma medicação, a empresa. Entende? Então, assim, o número ele está exponencializando, né? E a gente não está sabendo o que fazer, não está sabendo tratar. Nos últimos 10 anos, foram mais de 472 mil licenças por afastamento de transtorno mental. Gente, 472 mil licenças. Isso aumenta de um ano para o outro, de 2023 para 2024, aumentou em 67%. Quer dizer, as pessoas estão precisando de ajuda. Passa aí, Andréia. Vamos continuar. Dados muito legais da ISMA, né, gente? Que é uma baita instituição. Andréia, esse é contigo. Vamos lá, né? E o pior é que, assim, a pressão que vem de fora, ela não está mudando, né? A gente não vai parar o mundo, as pessoas têm que aprender a ir mais devagar. Não é assim, muito menos é assim dentro do mundo corporativo. A gente tem um fenômeno de obsolescência muito rápida, seja de método, seja de processo, seja de tecnologia. Tá todo mundo agora, né? O frisson de 3 semanas atrás era o maior uso do Gemini e do Chat GPT como psicólogo. Agora, essa semana, é o vídeo lá do cara lá da Google dizendo que não vai ter mais trabalho para ninguém e fica todo mundo nessa ansiedade, né? Tem uma cultura de urgência e um excesso de informação, todo mundo sabe do fenômeno do FOMO. A competição no mundo dos negócios é cada vez maior. É uma competição que você compete muitas vezes pelo mesmo espaço e pelo mesmo mercado, mas muitas vezes é uma competição que ela não é nem da mesma coisa, porque vem uma tecnologia em outro setor, quebra um determinado padrão que afeta você no seu setor, que aparentemente não tinha nada a ver com aquilo. Portanto, quando a gente está falando de um mundo mais conectado, né, a cobrança ela é muito maior. A dificuldade de se chegar no resultado, ela só aumenta. Está tudo disponível, está tudo conectado. Os indivíduos, eles ficam o tempo inteiro gerando comparação e, consequentemente, autocrítica. O mundo das redes sociais, que todo mundo é legal, de que todo mundo é feliz, de que todo mundo é bem-sucedido, traz esse tipo de questão para o jogo e as pessoas ficam cada vez querendo mais. Quando a gente fala de saúde, esse é o jargão que a gente usa, né? Saúde é uma coisa que não tem preço, mas a gente tem que começar a olhar que ela tem custo. E aí a gente não está falando de um custo baixo. Quando a gente começa a falar de custo, os números são bem assustadores, na verdade, né? Porque só a gente tem que entender que existem os custos diretos e os indiretos. Existem aqueles custos reais que a gente vê, né? Que é o FAP que aumenta, que é o INSS patronal que vai aumentar a arrecadação. Tem esses custos indiretos, mas também tem aqueles indiretos, que é a perda de produtividade, outra coisa. Eu sempre gosto de falar, né? Quando a gente está dentro do ambiente corporativo, quando a gente está com uma dor de cabeça, uma dor nas costas, quando a gente tem alguma situação assim, a gente não tem problema nenhum de comentar com uma liderança ou com um colega, né? Olha, eu tô com uma dor de cabeça hoje, tô com dor nisso, tô assim, tô assado. Mas quando tá vivendo um processo de ansiedade, um processo depressivo, não verbaliza, né? Tipo, tem medo de verbalizar. Isso ainda é um tabu, né? Então acho que é importante a gente cada vez mais abrir espaço para falar sobre isso e dizer, olha,
não pode ser mais visto como um tabu, né? Então, o custo para dentro das empresas, quando a gente fala, né, já falamos, né, desses mais de 472 mil afastamentos que aconteceram, olha só, a gente tem um dado que mostra que esses afastamentos, o tempo médio de retorno para dentro da empresa é de 3 a 6 meses. Quer dizer, o teu colaborador, que está no processo de crise de ansiedade, depressão ou burnout, se ele afastado, ele demora esse tempo médio para voltar. Qual é o custo disso para dentro da sua empresa? Qual é o custo disso naquele ambiente onde aquele colaborador não está mais? Sobrecarrega o restante do pessoal, é o clima organizacional que fica comprometido, são vários custos indiretos que a gente tem que começar a pensar também. Para vocês terem uma ideia, a questão, volta ainda, André, e tem mais um. A Deloitte mostra um número que é bem expressivo, dependendo do cargo, é óbvio, mas a gente tem aí uma média de 50 a 200% de custo, né, do salário anual para repor um colaborador que sai, né? Dependente seja lá o que for, mas a saúde mental ela tem afastado muitas pessoas. E tem um detalhe interessante, quando a gente fala de burnout, quem burnouta, gente, não é aquela pessoa que está ali a passeio, né? Que a gente tem ali dentro dos ambientes corporativos, tem pessoas que, né, estão ali, às vezes não sabem muito bem o que estão fazendo ali e tal. Quem burnouta é aquela pessoa que dá o sangue, aquela pessoa que veste a camisa, que sua, que faz o trabalho acontecer. E aí você perde essa pessoa. Como fica? Para você repor, né? O custo é muito elevado, é muito alto mesmo. Bom, Deixa eu só trazendo, complementar aqui, desculpa, Carol, claro, só Vivi, Bem, por a gente gentileza, está. acho que essa é a interação. Vamos lá. eu acho que é super importante quando a gente fala, né, né, me coloco aqui no papel, como RH que já fui, ou como a maioria das pessoas que estão aqui, né? Muitas vezes a gente vê várias consequências ali no dia a dia, né? Esses custos indiretos ali na reposição de uma equipe, na perda do conhecimento, né? Mas é importante esses números aqui também, para a gente conseguir negociar e levar isso para pessoas ali, de repente, alta liderança, né? Que não está tão próximo das pessoas, que não tem nessa percepção, essa linguagem, né, que a gente consegue levar, aprovar, né, e acho que é muito importante a gente, como RH, entender essa estratégia. Né? E Exato. até nesse ponto, Carol, imagino que vocês vão falar isso mais para frente, mas quando a gente fala ali, né, que você trouxe das pessoas, né, que tem ali, que passam pelo processo de burnout, que não são pessoas, né, são geralmente as pessoas com maior desempenho, né, são aqueles talentos, aquela pessoa que às vezes você fala, nossa, ela é workaholic, como se fosse algo positivo, né, então isso também é um ponto para a gente prestar atenção no nosso time, né, e até no retorno dessas pessoas, né, como que a gente cria um plano ali de ação para isso, né, de como fazer um retorno, porque não adianta nada, a pessoa sai, se afasta e volta e a gente continuar tratando e esperando que ela seja aquela pessoa que performe acima da média, né? Então, acho que são pontos importantes aqui. Quando volta, né, Vivi? Porque tem muita galera do burnout. Eu sou um caso, acho que a Rayane é outro, né? A Andrea passou perto disso, não sei você, Vivi, mas que quando a gente passa por esses processos, dificilmente a gente volta e volta bem, como você falou, são coisas para Sim. a gente começar a olhar. Eu vou deixar um tema de casa, Vivi, que você comentou, é que não ia dar tempo hoje, né? Porque vocês viram que a gente gosta de falar, que é um tema que é apaixonante para nós, né? Mas eu vou deixar um tema de casa para o pessoal que está assistindo. Procurem a curva de estresse de Yerkes e Dodson. Tá? Porque é uma curva de Gauss e vocês vão entender o seguinte, é performance versus estresse. Quando a Vivi estava falando sobre isso, que é o seguinte, a linha é muito tênue entre você falou de workaholic, né, Vivi? A linha é muito tênue entre você entender que você está realmente trabalhando demais e já está entrando no processo de exaustão mental e aquela performance que você quer atingir. É muito tênue você se encontrar nisso tudo. É por isso que a gente precisa ter essas políticas desenvolvidas nos ambientes corporativos para dizer, ó, dá um passo para trás, vamos ver como é que tá isso aqui, vamos fazer um diagnóstico, vamos entender. É por isso que é tão importante a gente falar disso. Falando ainda de custo, né? Olha só, de 3 a 6 meses, como eu falei para vocês, o custo aproximado de 5.700 a 11.400 por trabalhador afastado, tá? Então isso aqui é muito caro. Para vocês terem uma ideia, um dia de internação de um paciente afastado por processos mais graves, obviamente de exaustão mental e estresse, pode chegar a R$ 1.000. Né, a diária. Então, assim, é caro mesmo. A gente precisa olhar para isso. Passamos, Andréia. E quando a gente olha para frente, né, a tendência não é muito favorável no sentido de a humanidade, para o que ela caminha, vai ajudar a resolver esse processo. Não. A gente está diante de uma inversão demográfica, onde a gente tem pessoas mais velhas em maior quantidade do que pessoas jovens, ou seja, você tem uma permanência de pessoas por mais tempo dentro do mercado de trabalho, então
você tem a rapaziada mais jovem, né? Já tem, inclusive, né? Eu não gosto muita coisa desse X, Y, Z, alfa, não, né? Mas, enfim, os alfas já estão vindo para dentro das organizações como muitas vezes menores aprendizes, e você tem esse choque de geração todo convivendo junto, né? Cada vez ele maior, porque você tem menos gente para poder alimentar as organizações do que é necessário, você tem pessoas menos preparadas assumindo cada vez um protagonismo maior, e aí a coisa, muitas vezes, a gente sabe que nas organizações é complexa a preparação, é complexa essa mudança do profissional não gestor para gestor, essa é uma transição difícil que a gente ainda tem que aprender a lidar melhor com ela, e aí a gente, na melhor das intenções, acaba aumentando um pouco o conflito, né? A Carol trouxe um pouco isso, né? E a gente ouviu uma frase de uma psicóloga amiga minha essa semana que impactou demais a gente, né? Ela falou no trabalho dela, né, que ela gostaria muito que a depressão sangrasse, porque se a depressão sangrasse, ela não era tida como uma pessoa mimizenta, ela era tida realmente como uma pessoa doente, né? É muito difícil para as pessoas que sofrem disso romper o tabu de se expor. E a dor que elas sentem é uma dor silenciosa. Se você tem um ambiente que é tóxico, que acha que isso é mimimi, que acha que isso é frescura da pessoa, e tudo mais, você acaba piorando por demais esse problema. E aí, né, eu trago isso um pouco, mas aí a própria Coru, ela é muito especializada em a gente resolver isso, né? A liderança também não está preparada para isso, né? Cada vez mais essa velocidade da mudança, ela se acentua, a incerteza do que vem pela frente é uma loucura, a gente olha 3 anos para frente e não consegue muito prever esse cenário, e aí quanto mais insegura, Freud explica isso, é uma pessoa, mas ela se torna controladora. Uma gestão por controle, né, ela gera pressão e estresse. E isso é um prato feito para os times, né? A comunicação desse líder, ela não é clara. Vamos lá, rápido, tem que fazer, eu já falei. Ela é uma correria no meio do ambiente organizacional. A orientação é dada pela metade, as pessoas não entendem, se esforçam mais para fazer algo que, via de regra, fazem o que não pediu, e aí o retrabalho aumenta. Então, você tem, com essa equação, um time completamente pressionado, mas o que é pior, o gestor também está esgotado. A gente também não pode colocar só a responsabilidade na liderança, porque a gente tem a maior parte de uma liderança que ainda age no comando e controle. Por mais que tenha vindo uma pandemia, por mais que um padrão tenha se rompido, o pessoal ainda está dando cabeçada, ainda é a microgestão o que a gente mais vê. Principalmente se eu tenho uma pressão e se eu quero fazer, eu que fui promovida pela minha capacidade técnica, dá licença que ninguém faz melhor que eu. Então sai da frente que quem vai fazer sou eu. Você tem pouco espaço para trabalhar. E como é que uma pessoa vai dar conta de fazer aquilo tudo que um time deveria fazer? Essa equação não fecha. As decisões ficam centralizadas, não tem escuta, não tem empatia, tudo é pela meta, só se fala em curto prazo dentro das organizações. O RH sente muito isso, a gente não consegue ter uma conversa de médio e longo prazo, mesmo que esse médio e longo prazo sejam 3, 5 anos para frente. A cultura cada vez mais é para resolver tudo e agora, e você querer endereçar papos de cultura organizacional, então é uma delícia, né? Porque cultura, assim como saúde mental, é uma coisa de médio e longo prazo. E você tem uma rapaziada querendo, não. Eu fui lá, eu reuni todo mundo, eu mudei os valores, amanhã eu quero isso já incorporado nas pessoas, como se isso fosse uma questão assim de prateleira. Você não tem times que confiam uns nos outros e, portanto, se o gestor não confia, a autonomia não é concedida à equipe, né? Eu vejo isso muito na prática, né? No dia a dia das empresas. Isso reflete de uma forma muito direta, não só nas demandas que chegam através de consultivo, né, do RH entrar em contato, mas também do reflexo da própria ação trabalhista. Principalmente porque a gente, fora os descumprimentos legais, né, a gente não vai entrar nisso porque a gente está tratando de saúde mental hoje, mas a forma como o colaborador é tratado dentro do ambiente de trabalho impacta diretamente na decisão dele de entrar com uma ação trabalhista futuramente. Inclusive, eu tenho, assim, diversos exemplos de empresas que fazem
muita coisa errada do ponto de vista da lei trabalhista, descumprem diversas normas, pagam diversos verbas de forma incorreta, mas tem um ambiente de trabalho saudável e equilibrado. E aquele colaborador é muito grato por isso. E a pessoa, ela nem pensa na possibilidade de ajuizar uma ação trabalhista mesmo não tendo recebido os haveres dele de forma correta, porque foi bem tratado, porque teve um ambiente saudável, porque foi ouvido quando teve alguma demanda. Então, isso não traz um impacto só dentro da organização, enquanto RH, dentro da organização em relação à sua produtividade, enquanto a sua cultura organizacional. Isso também produz impactos no passivo trabalhista da empresa. E acho que por outro lado também, muitas vezes a gente tem líderes que estão preocupados também, né? Eu trago aqui um pouco da minha experiência, algumas lideranças ali muito voltadas para a pessoa, que entendem ali qual o papel delas, mas quando chegam essas demandas, eles simplesmente não sabem o que fazer, né? E muitas vezes a gente não, assim, na maioria das vezes não tem uma receita de bolo, tá, gente? Porque quando a gente fala de pessoas, né, a gente vai ter lidar muito caso a caso, mas isso vem também para a gente como RH, e acho que fica um papel importante do RH aqui de estruturar algumas políticas, algumas questões, né? Então, quando a gente fala ali de saúde mental, não são só benefícios, né, que muitas vezes é o que acontece. A gente precisa do letramento ali para as lideranças, né, que elas saibam como tenham ali alguns conhecimentos básicos, mas acho que a gente, como RH, precisa aprender a desenhar esses processos para poder suportar a liderança, né? Então, na minha última experiência fiz um trabalho bem bacana em relação a isso, né? A gente desenhou ali junto com as BPs um fluxo de que as lideranças conseguissem fazer ali um primeiro acolhimento para a liderança e direcionar caso a caso, né? Porque senão também gera uma demanda muito maior para a gente, se a gente só letra e não tem esses procedimentos, as políticas, porque muitas vezes a liderança vai falar, conversa com o RH. Né? E aí tudo vem para cima de quem está lá no front, e assim, a gente também não vai ter resposta. Então é importante ter um processo de como direcionar e acolher as pessoas. Agora eu acho que é importante, né, a gente falar um pouco, né, Carol, aí o que que é um risco psicossocial, né? Acho que como a Rayane já trouxe lá no começo, a gente está falando de uma coisa muito complexa, né? Não estamos falando de coisa simples, né? Então a coisa realmente só piora. E trazendo um case prático, né? Agora a Vivi falando assim, me veio. O que que acontece quando a gente fala de saúde mental, justamente, né? É muito mais amplo, não é só programa, né, de saúde, de uma academia, não é só o tapetinho de yoga e a massa orgânica, né? Vai muito mais além do que isso. E é o que que acontece que a gente vê na prática. O que que hoje, né? Vamos lá, e até isso interfere no ciclo de aprendizagem. As pessoas estão com muito problema financeiro, tá? A gente faz um diagnóstico dentro de uma empresa, isso é uma das principais coisas que a gente vê. Gente, pessoas com problemas financeiros, vamos lá, a gente, né, se alguém já passou por isso ou tá passando, é um baita estresse na vida de todo mundo. A gente não dorme direito, a gente tá preocupado, será que eu vou pagar aquele boleto? O sistema de luta-fuga é ativo, né? Você tá em constante estresse, né? Aí você já influencia no teu ciclo de aprendizado, então é aquele líder que diz assim, mas eu falo, essa pessoa não entende. É claro que pode ser um problema de comunicação, mas também pode ser um problema de estresse. A pessoa está vivendo um processo de ansiedade, o foco dela não é resolver aquilo, o foco dela é pagar o boleto. Vamos falar na parte prática, né, da coisa. Então, isso também é uma coisa que interfere, né? Então, assim, tem várias nuances que a gente precisa olhar. Falando um pouquinho de fator de risco psicossocial, acho que é importante a gente pontuar duas situações. E aqui eu estou falando para aquele RH que está interessado em realmente fazer alguma coisa pela sua empresa. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que tem empresas que estão preocupadas em simplesmente colocar um formulário lá, né, e dizer, olha, eu estou adequado em NR1 e agora segue o baile, né? Não vou levar multa. A gente sabe e está tudo certo. Eu só estou dizendo o seguinte, para aquela empresa que olha o colaborador com um olhar mais cuidadoso, né? O humano, eu vou falar humano, gente, mas por favor, né? A gente tem que fazer um curso para ser o mais humano. Olha só a que nível chegamos, né? Eu acho isso o cúmulo, mas vamos lá. Quando a gente fala de humanidade, de risco psicossocial, perdão, a gente está falando do risco que existe, que é inerente ao ambiente corporativo, e o risco do indivíduo também, porque o indivíduo ele também tem uma parcela de responsabilidade desse processo. Entende? A gente também não pode dizer, olha, tudo é culpa da empresa, olha,
tudo é culpa do funcionário. Não, existem pesos e medidas que a gente precisa começar a olhar. Então, de uma forma muito rápida aqui também e clara, né, para não tomar muito nosso tempo, o que que acontece? O fator de risco psicossocial, quando a gente fala em ambiente corporativo, a gente está falando de carga de trabalho. Aí vocês vão me complementando, acho que Vivi e André, mas carga de trabalho, segurança psicológica, né? O ambiente, como é que é o ambiente? Você tem o mínimo de estrutura para fazer o seu trabalho que deve ser feito, você tem os EPIs necessários, você tem o mínimo possível, comunicação na liderança, gestão de carreira, né? Como é que é? Existe um programa de gestão? Como é que é a parte salarial, né? Então, assim, tem várias nuances que precisam ser olhadas quando a gente fala de fator de risco psicossocial, abuso, né? Você sofre abuso, vê abuso acontecendo, então, canal de denúncia, né? Existe, não existe? Então, são várias coisas que a gente precisa olhar. Na parte do indivíduo, quando a gente fala do indivíduo em si, é isso. É entender se ele está passando por algum processo de mudança, se ele está vivendo um luto, se ele está com o sono em dia, se ele tem um hobby, qual que é o coping dele, qual que é a estratégia de enfrentamento, o que que ele faz quando ele está estressado? Ele bebe, ele come, ele sai fazer uma academia, tu entende? Tudo isso soma quando a gente está falando de saúde mental dentro dos ambientes corporativos. É por isso que a temática ela é tão sensível e ela tem que ser, sim, multidisciplinar. Tudo ativa, tudo influencia, né? Um funcionário que está dentro de um processo depressivo dentro da empresa, né? Como é que é o clima organizacional? A produtividade influencia no outro, não influencia? A gente sabe que influencia, então são várias nuances que a gente precisa olhar. Falando de uma forma muito prática aqui para vocês, né? Então, esse diagnóstico ele precisa ser feito, não só, gente, não estou dizendo que um Forms não funciona, mas assim, vamos lá. O que a gente vê aí, né, no mercado, 150 questões de Forms, só para dizer que você fez uma NR1, que você está dentro, está adequado, né, essa nova portaria, gente, não é por aí. A gente precisa pegar, fazer uma identificação clara, a gente tem que entender, não só do indivíduo, como do fator, né, do psicossocial, do corporativo, como eu falei para vocês, para a gente ter mais assertividade nas ações. Um diagnóstico bem feito, ele vai fazer com que a empresa não fique fazendo o que faz normalmente, que é atirar para todos os lados e dizer, consegui atingir alguns, show de bola, já cumpri minha missão. Quando você tem um ponto focal bem estabelecido, que vem de um diagnóstico bem feito, aí você consegue endereçar as ações com mais assertividade. E também a economia para a empresa, porque você não vai fazer tudo para todo mundo. Você vai fazer o que precisa para quem precisa ser feito, entende? E cada vez mais os riscos aumentam, né? A gente hoje tem uma série de adições e de vícios que estão literalmente na palma da mão. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma jornalista exatamente sobre isso, né? A epidemia das bets e o que que isso está trazendo para o mundo do trabalho. As pessoas estão se endividando. Isso é problema da empresa? Diretamente não. A consequência é sim da empresa. Então a gente tem que ter esse olhar amplo sobre esse assunto, né? Acho que assim, passando bem rapidamente, porque todo mundo sabe disso, a nossa intenção aqui, né, como disse a Rai, não é ficar fazendo juridiquês, né? A portaria foi adiada, né? Mas assim, a exigência continua, gente, né? Não quer dizer que não preciso mais fazer nada. Não, não é isso, né? Ainda tem aí alguma dúvida em relação, foi adiado tudo, foi adiado só a multa, mas o fato é, aproveita esse tempo para fazer o que tem que ser feito, né? Os riscos que são levantados, eles têm que ser incluídos no PGR, e isso traz uma dificuldade, porque aí a gente está falando de uma matriz que ela traz não só qual é o risco, mas qual é a probabilidade desse risco acontecer. Se a gente fala de um universo de tantas coisas, como é que a gente coloca isso de uma maneira assertiva para dar conta disso, né? Você tem que ter ações específicas e mitigar. A partir do primeiro diagnóstico, ainda não tratado na NR, você vai ter avaliações periódicas, não está dizendo de quanto em quanto tempo, como é que é isso, mas isso é uma coisa que vem pela frente. E uma outra coisa que diz é o seguinte: a participação dos colaboradores tem que ser ativa, tanto no diagnóstico quanto na solução. Então, você pegar e fazer ações, muitas vezes por amostragem, não é isso que vai resolver e colocar a aderência. Agora, a nossa aqui questão, né, que eu acho que é de todos, é que a gente convida vocês a ir além da NR1, né? Acho que assim, o RH é a área que cuida de pessoas, então não é possível que a gente olhe isso só de um jeito normativo. A gente tem que olhar com esse olhar de cuidado das pessoas. E mais, a gente tem que olhar com um cuidado estratégico, porque se a gente está falando que o custo dessa história é alto toda a vida, e a gente está dizendo, pelo amor de Deus,
mostra isso para a organização, para você poder começar a ter a verba para resolver as coisas, a gente está com a faca e o queijo na mão. Fazer qualquer formulário de qualquer jeito, única e exclusivamente para cumprir a norma, não me parece ser a melhor coisa. E aí eu queria que o Guilherme e a Rayane entrassem um pouco nessas questões dos riscos jurídicos diretos mesmo, né? Partindo desse pressuposto, eu queria que a gente parasse inicialmente para pensar o que foi essa modificação, né, que teve. A NR1, todo mundo sabe, já existe há muito tempo, teve uma série de modificações. Como a Carol falou, o que acontece? O valor, o custo disso para o governo está muito alto. O sistema de saúde está sobrecarregado e sentiu esse impacto. Além da pressão que os planos de saúde, obviamente, conseguem exercer na parte do governo, você tem o custo direto. Então, nessa transferência que a gente sabe historicamente que o Brasil faz para o empresário, o que acontece? A gente vê que o jurídico atuou dentro dessa nova norma, ele atuou para salientar o que a gente já sabia. Doenças psicossomáticas são doenças. Então, muita gente, né, inicialmente fala, mas o que eu tenho que fazer? Tudo que você tem que fazer para a doença. Essa é a questão. Então, mas como eu posso ser afetado diretamente? Né? Qual é a parte ruim da história? Bom, a parte ruim da história são esses três exemplos. Tá? A gente pode ter uma abertura de um processo administrativo. Claro que a gente está falando agora dessa questão de ter sido adiada, mas a gente entende, e eu vou tratar disso daqui a pouquinho, a gente entende que o reflexo disso é amplo no sentido do momento que você se encontra quando a norma passa a vigir. Então, a gente pode ter o inquérito civil com todas as decorrências disso, eu acho que a Rayane vai poder detalhar melhor para vocês essas questões, e tem também os processos individuais de colaboradores. Tá? Um recente levantamento que teve mostrou que no estado de Brasília, em Brasília e no estado de São Paulo. Eu acho que é muito importante a gente ter a seguinte. Primeiro ponto, na verdade, antes de entrar nessa questão. O que foi prorrogado foi a aplicação de multas e a fiscalização. A alteração da NR1 entra em vigor segunda-feira agora, dia 26 de maio. Ela já vai estar em vigor, essa alteração. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente olhar para isso como uma oportunidade, não só como, é um alívio, não preciso pensar nisso. Porque é algo complexo, é algo que não dá para a gente estruturar de uma forma simples. A gente trata assim, o que é uma ANR, né? Uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. No Ministério do Trabalho tem diversas normas regulamentadoras, dentre elas ele trata aí de outros riscos ambientais, e os mais comuns que a gente vê é insalubridade, periculosidade. Então, para insalubridade, o Ministério do Trabalho tem uma lista de agentes que são considerados insalubres. O que você faz? Pega ali o agente químico que o seu funcionário está exposto, vê se está na lista e pronto, é objetivo. Aqui a gente está tratando de uma subjetividade. A gente não vai conseguir do dia para a noite mapear de uma forma simples e conseguir colocar em prática um plano para evitar esses riscos de acontecerem ou criar formas de minimizar para que não tenha uma consequência no ambiente de trabalho e na saúde dos colaboradores. Então, é uma oportunidade. Mas isso vai trazer custo para a empresa, isso vai quebrar a empresa. A gente sempre se depara com esse tipo de discurso, né? Gente, vai trazer um custo, mas a gente acabou de ver a quantidade de custos enormes que isso já está trazendo. Então, o que a gente está fazendo até agora? Empurrando a poeira para debaixo do tapete. Só isso. E essa NR1, ela veio com uma oportunidade de tirar essa poeira e fazer com que a gente consiga criar um ambiente de trabalho mais saudável. Não é brincadeira ser o primeiro país do mundo em ansiedade, em medicamentos, né? A gente precisa olhar isso com um olhar mais sério. E, mas isso é responsabilidade da empresa? É responsabilidade jurídica e constitucional. Aí é um argumento forte que o pessoal de RH pode levar para a alta gestão, porque eu sei que a preocupação da alta gestão de muitas empresas é a questão do custo. Qual que é a obrigação constitucional das empresas? Atender a sua função social. Ano passado eu participei de um evento que estava tratando sobre pessoas com deficiência, e aí surgiu um comentário de um dos palestrantes que estava falando sobre a questão das empresas e tudo mais, no sentido de, puxa, até uns anos atrás a gente não se preocupava com isso, porque isso não é obrigação da empresa. Aí eu tomei a liberdade de pegar o microfone e falar, olha, é obrigação da empresa, porque a empresa tem que cumprir o seu papel, a sua função social, e isso está dentro, a saúde mental do trabalhador está dentro da função social da empresa. Então, os trabalhadores hoje em dia estão envolvidos muito com a questão das bets, isso é uma função social da empresa, fazer com que esse trabalhador saia dessa situação. Não é a responsabilidade
salvar ele. Mas se ela tem condições de criar palestras de incentivo, de criar treinamentos, formas de incentivar que aquele colaborador não esteja envolvido nessa situação, é melhor para ela. Porque a saúde dele, a questão financeira, o risco financeiro dele, vai afetar a produtividade dele, vai afetar a lucratividade da empresa, vai afetar o ambiente de trabalho. A gente é um organismo, não dá para a gente pensar vida pessoal e vida dentro do trabalho. O que que o jurídico vai fazer dentro disso? Vai criar formas de prevenção para que, quando vier algum tipo de autuação, algum tipo de inquérito civil, algum tipo de ação trabalhista, você consiga falar: olha aqui, ó, o meu papel eu fiz. Eu criei formas de prevenção, eu fiz o mapeamento, os meus riscos estão aqui, eu dei palestras, eu treinei a minha liderança, o colaborador estava muito bem amparado aqui dentro da empresa. Então, esses riscos, né, essa questão de saúde mental que ele está apresentando hoje, não tem relação com o ambiente de trabalho, tem relação com outras questões sociais, que não necessariamente o meio ambiente que ele está inserido. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Ministério do Trabalho vai começar a autuar e a fiscalizar daqui a um ano, então. Essa fiscalização vai começar daqui a um ano. O Ministério Público do Trabalho atua em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, normalmente, o Ministério do Trabalho, o auditor fiscal, identifica uma irregularidade, se atinge uma coletividade de trabalhadores, e normalmente saúde mental atinge, ele vai mandar essa notícia para o Ministério Público do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho pode entrar com um inquérito civil, dar abertura a um inquérito civil, chamar colaboradores para falar dentro do Ministério Público, falar: viu, tô sabendo que o pessoal aqui tá sendo diagnosticado com crise de ansiedade. O que está acontecendo aí dentro? Ah, tem um gerente aqui que ele grita com todo mundo. E vai chamar, o que que o procurador do trabalho faz? Ele pede para a empresa a listagem dos funcionários ativos. E ele escolhe unidunité salamé mingué, quero ouvir você. Liga para as pessoas e fala: vem aqui. E aí, aquele problema que às vezes foi de um único colaborador, porque é um assunto que não é muito tratado no ambiente de trabalho, todo mundo fica sabendo. E aí você fica sabendo que outras pessoas estão passando por aquilo. E aquilo toma uma dimensão muito maior. Se isso não é resolvido dentro do Ministério Público do Trabalho, através de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, em que a empresa faz um acordo, fala: beleza, vou fazer algumas coisas aqui para resolver esse problema, para não ter mais esse problema, isso pode virar uma ação civil pública com condenações, às vezes milionárias, né, por danos morais coletivos que o Ministério Público pede na Justiça. Sem contar as ações individuais que vão começar a pipocar cada vez mais. Antigamente o Judiciário não dava muita atenção para isso, mas por conta de todo esse movimento pós-pandemia, é um assunto que está sendo ventilado com muito mais frequência dentro do Judiciário. E a partir do momento que a gente tem uma sentença em face de uma empresa reconhecendo que existe um ambiente ali de trabalho que é estressante e que foi causador de uma doença psicossocial para o empregado, um outro pode pegar aquela sentença, usar como prova emprestada, nem precisar ouvir testemunho. Olha aqui, já foi comprovado, eu trabalhava no mesmo setor, eu estava subordinado ao mesmo gerente, eu era tratada da mesma forma. E isso também aumenta muito mais o passivo. Então é muito mais inteligente você antecipar esses riscos, né? Trazer esse preventivo para depois, quando isso tudo chegar no Ministério do Trabalho, no MPT e no Judiciário, você fala: aqui, ó, a minha parte eu fiz. Esses problemas de saúde mental não estão relacionados com o meio ambiente. As consequências a gente já sabe quais são, né? Enfim, né? Não vou aqui ficar lendo PowerPoint, né? Porque seja por uma questão da produtividade direta, seja por falta de inovação, seja por uma série de coisas, né? Poxa vida, não vamos falar só, a gente não está discutindo que isso é uma questão de responsabilidade social, mas isso é uma oportunidade que o RH tem de ter uma estratégia inteligente junto à alta direção. É esse o apelo que a gente está fazendo aqui para você. Não trate isso como normativa, trate isso como uma questão absurdamente estratégia, né? Claro que a gente tem uma série de coisas. Acho que Vivi trouxe isso muito bem. É indivíduo. Às vezes as pessoas me perguntam o que que eu faço. Eu falo: escuta. Começa escutando, né? Há 3 anos atrás, a gente teve os Estados Unidos com um movimento de analista de escutatória, porque a escuta não existe dentro das empresas. Então a gente tem que começar a compreender, e aí, obviamente, que a liderança tem um puta papel, de novo eu reforço aí na figura da própria Coru, que a gente pode estar treinando esses líderes, preparando esses líderes, porque eles têm que reconhecer essa questão emocional, porque quando a pessoa tem uma crise de ansiedade no meio do salão,
Gente, isso é uma loucura e pode ter certeza, isso vai afetar a organização como um todo. Então, como muito bem dito pela Viviane, né, é aquela coisa de cultura. Não adianta a gente mexer na primeira camada, a gente tem que descer para poder fazer com que esse trabalho ele realmente seja efetivo. Então, é isso que a gente está aqui falando o tempo todo, né? A chave é a assertividade, né? Não é continuar fazendo tudo para todo mundo, porque não resolve. Não é que a gente esteja falando só de cumprir norma, não é que a gente está falando só de reduzir custo. A gente está falando de algo que é muito, muito, muito maior. E aí aqui, né, a gente trouxe algumas questões para provocar o pensamento, para provocar a reflexão, né? A gente está em tempos de tecnologia, então junta isso, gente. Vamos juntar metodologia com tecnologia, né? Se a CIPAT, por exemplo, passasse a ser justamente uma jornada de escuta ativa, de prevenção, se a gente realmente aproveitasse mais do que o Setembro Amarelo, do que o Janeiro Branco, né? Como é que a gente pode fazer para que não seja mais uma coisa que cumpre a norma e a lei? Como é que a gente pode fazer que essa CIPAT seja um processo que se abre para a escuta do colaborador, para a gente, como disse a Rai agora há pouco, começar a trabalhar isso de uma forma preditiva e não de uma forma reativa, né? People Analytics eu não preciso nem falar, né, gente? A gente às vezes acha que a gente não tem que lidar com isso, porque é difícil para o RH ter os dados, porque o RH não tem acesso à questão lá dos dados da própria operadora de saúde, está cheio de dado que está dentro da empresa. Eu já cruzei dado e vi que gestores que tinham baixa competência de comunicação na avaliação de desempenho era a área que mais afastava a gente de acidente de trabalho. Então a gente está falando de uma coisa muito mais ampla. Como é que a gente faz para meter a mão nesse vespeiro? Como é que a gente faz para sair daquelas crenças que a gente sempre trabalhou e trazer coisas novas para o jogo, né? A inteligência artificial, então, nem se fala, né? E a gente tem, inclusive, né? A gente vai deixar aí para degustação, o pessoal permitiu, uma ferramenta de IA conversacional que traz realmente isso, né? E é um pouco disso que a Carol estava dizendo até, né? A gente aplica metodologia de diagnóstico embarcada na IA e as pessoas querem conversar com a IA. Elas botam a IA como se fosse a melhor amiga deles e é por essa doença que a gente tem, que a gente não tem essa escuta dentro da organização. Não vai parar de ser rápido, a pressão não vai deixar de existir e a gente tem que parar e pensar como é que a gente blinda isso, como é que a gente é assertivo. Não é cumprir norma, é efetivamente ser estratégico no cuidado das pessoas. Tem aqui um QR Code, quem quiser apontar e testar um pouco na prática como é que a gente juntou essas coisas. E só acelerei, gente. Então vê aí se alguém quer complementar, porque eu fico sempre nervosa com o tempo. Vivi, se quiser complementar, a Rai para a gente finalizar, ou a própria Carol, para a gente estar finalizando o assunto. O QR Code está aí da Clara. Pessoal, super parceira aí da Coru, a Andrea a Krug e a Carolina, também trouxeram aí essa IA, que pode ajudar bastante aí também no combate a essa problemática. Então, aproveitem o QR Code na tela. E meninas, para encerrar, Vivi, se tiver algum ponto para a gente finalizar? Queria agradecer a participação de todo mundo aqui. Acho que as trocas foram super válidas. Pena que a gente tem aqui um tempo limitado, porque daria para a gente conversar por horas e horas, né? E acho que a gente consegue ainda, né, explorar esse assunto, né? Como a Andrea trouxe dentro da Coroa, a gente tem várias possibilidades, né? E contem aqui com a gente. Massa. Carol, Rai, por favor. Eu só quero agradecer a oportunidade de falar sobre essa temática que é tão importante, né, e que a gente tem que cada vez mais tratar com seriedade, né, como as meninas bem falaram, não só como uma normativa, e agradecer pela oportunidade de estar aqui levando esse conhecimento e fazendo a mudança realmente, né, saindo da intenção e fazendo pegando a bola, colocando no chão e dizendo, ó, é para cá que a gente vai. Acho que esse é o grande divisor de águas, né? Hoje a gente saber para onde vai e como vai. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Imagina. Também agradeço a oportunidade de ter podido explorar um pouco mais essa questão do jurídico, que não é tanto
comum, assim, às vezes o pessoal da RH trazer essas questões, ai meu Deus, isso vai dar um problema, isso vai dar um custo para a empresa, e a gente olha com outros olhos, né? Então, eu reforço aqui, não percam a oportunidade. Um ano valioso aí que pode fazer uma diferença enorme no ambiente de trabalho, na relação entre as pessoas e, consequentemente, na relação aí de trabalho e nas relações trabalhistas com o Poder Judiciário e com os órgãos governamentais. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Krug, novamente, muito obrigado pela parceria. Carol, obrigado pelo seu tempo. Rayane, obrigado pelo seu tempo. Vivi, obrigado pelo tempo de vocês, por estar compartilhando para a gente aí toda essa experiência referente ao tema. Pessoal, eu vou deixar aqui no chat o link do nosso NPS para vocês avaliarem a nossa live. Todo mês eu trago uma live, uma pauta, ou até duas pautas aí dentro da comunidade Papo de Gente, né? Se vocês quiserem também vir até mim e falar, Muca, eu queria muito discutir sobre isso, fazer um bench sobre isso, a gente consegue pessoas aí para estar trazendo, né, esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, ô Gil, faz esse favor, coloca aí para o pessoal Ah, já o coloquei link. já. Ah, já tá ali, boa. Então, pessoal, muito obrigado novamente. Até a próxima live da Papo de Gente e até breve. Um abração. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. E muito obrigado, Guilherme, pela participação. Que pena que não deu certo, mas teremos outros momentos, né, Krug? Com certeza, coitado, ele estava desesperado, saiu andando atrás de sinal, parece que ele está no Rio hoje, e parece que deu meio que um Sim, apagão lá onde ele está, lá na filial do escritório dele. não, tá tudo certo. No ao vivo acontece isso mesmo, gente. Brigadão, uma boa tarde, um bom descanso para todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.